Boa tarde, eu sou Rafael Ioditanino, fui orientado pelo professor Rodrigo Provazzi Correia, do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica, e o meu trabalho é uma ferramenta de geração de malhas através de redes neurais artificiais. O objetivo do trabalho é gerar malhas que otimizem a aplicação do método dos elementos finitos, ou seja, malhas bem refinadas, de forma que os resultados tenham uma certa precisão, e além disso é importante que a malha tenha uma menor quantidade de nós, para que o custo computacional da solução não seja muito elevado. Para que isso seja possível, é necessário que a malha tenha uma distribuição não uniforme dos nós, o que demanda uma certa complexidade computacional, gerando também lentidões. Para isso, a proposta é utilizar redes neurais para gerar a malha de uma forma mais rápida. A base de dados dessa rede neural foi gerada utilizando o software GMesh, que é um software de geração de malha. Nele foram geradas 150 geometrias retangulares, cujas dimensões seguem uma distribuição uniforme entre meio e 5 unidades de comprimento. Dessas 150 geometrias, 80% foi utilizado como dado de treino e 20% foi utilizado como dado de teste. Na rede neural, os dados de entrada são as dimensões dos domínios e os dados de saída são as posições dos nós das malhas geradas pelo GMesh. A rede neural ela foi desenvolvida pela linguagem Python, com o uso da API Keras, e ela foi dividida em duas partes. A primeira parte ela estima a quantidade de nós que a malha deve ter. Essa primeira rede ela tem 4 camadas ocultas, sendo que as duas primeiras são ativadas pela função hello e as duas últimas, assim como a camada de saída, são ativadas pela função sigmoid. Essa rede ela tem como função de erro o erro quadrático médio, e a arquitetura utilizada nessa rede foi o LSTM, que consiste numa arquitetura de rede neural recorrente, que tem uma capacidade de armazenar a informação por um certo período de tempo. A segunda rede ela é responsável pela geração da malha em si, e para ela foram feitas algumas abordagens. Entre elas, inicializar todos os pontos na origem, inicializar os pontos ao redor do perímetro de forma a ser espaçada igualmente, e inicializar os pontos em uma malha uniforme. E em todos os casos, a rede deveria reposicionar os nós de forma adequada. A primeira rede obteve bons resultados, sendo que o erro absoluto médio foi de 2 nós por malha, o que não é muita coisa. E como se pode ver no gráfico acima, que compara a quantidade de nós nas malhas geradas pelo GMesh e nas malhas geradas e a quantidade de nós estimada pela rede, os histogramas eles têm um formato semelhante, o que indica uma boa precisão também da predição. E o gráfico abaixo mostra o erro percentual da quantidade de nós, sendo o lado positivo nós em excesso e o lado negativo nós em falta. Como se pode ver, a maior parte do erro está dentro dos 2% positivos e negativos, e além disso, o erro máximo obtido está abaixo dos 8%. Então, esse gráfico aí ele mostra todos os erros que tiveram. Já para a segunda rede, os resultados não estiveram dentro do esperado. Os pontos eles ficavam todos concentrados perto da origem, na ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6. Possivelmente, a causa disso venha da dificuldade de se ordenar elementos em espaços que não sejam unidimensionais, no caso, no espaço 2D. Além de que o fato de as saídas terem tamanhos variados, já que as malhas têm quantidades diferentes de nós, isso pode ter causado uma certa dificuldade para a rede adaptar seus pesos também. Algumas propostas para o futuro são adaptar essa ferramenta e, ao invés de gerar a malha, ela refinar a malha, usando como função de erro o jacobiano dos elementos, de forma que a rede percorreria os elementos e reposicionaria os nós de modo a otimizar o jacobiano. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.